Eu já começo esse vídeo aqui falando o seguinte: hoje o Real Madrid ganhou de 2-0 do Chelsea e esse resultado foi bom pro Chelsea. É o seguinte, rapaziada, o time inglês não anda bem das pernas não. Vamos começar aqui falando que essa aqui foi a formação do Chelsea. Se você não tá acostumado, eu também não. É uma formação meio bizarra. Pra você olhar isso aqui e entender a disposição dos jogadores, eu trouxe aqui o mapinha do Chelsea distribuído em campo pra gente entender um pouco melhor. E é difícil por quê? Porque tem 3 zagueiros, os 2 laterais estão na frente dos 3 meio-campos e aí tem 2 atacantes sozinhos que não são exatamente atacantes. Mas é isso aqui, o Lampard, que acabou de chegar no Chelsea, perdeu o jogo de estreia, perde o seu segundo jogo. Esse aqui é o time que hoje eu vou criticar bastante, não só o elenco, mas a gestão, você vai entender melhor o que eu tô falando. Já o time do Real Madrid já é um negócio muito mais sério, no sentido de que é um time que joga junto, é um time que não surpreende. Se for pra destacar alguma coisinha nesse elenco aqui, eu vou destacar o Rodrigo, camisa 21, brasileiro Rodrigo, que ao que parece, vem finalmente ganhando a vaga de titular. Eu nem acho que ele jogou bem hoje, mas jogou. Então entrou jogando. O Rodrigo durante muito tempo no Real Madrid foi banco, mesmo sendo muito importante naquele momento da última Champions, onde ele fez 2 gols e não sei o que. Mesmo naquela época ele era banco. Hoje parece que cada vez mais ele vem ganhando a sua titularidade. No último jogo, que o Real Madrid acabou perdendo contra o Villarreal, se eu não me engano, 3-2. O Rodrigo já tinha sido titular, hoje novamente. Então vamos falar agora que a gente já tocou nas escalações, vamos falar do jogo, porque já começou pegando fogo. Mas antes, tá ligado ao OneFootball, né? Patrocinador oficial aqui do canal, é um aplicativo de futebol, pra você que não sabe, pra você ter baixado aí, não custa nada. Aqui no Brasil, se o time que você torce tá disputando a Conmebol Libertadores, a Conmebol Sul-Americana, você consegue ver, além do placar, tu consegue ver os lances assim que eles acontecem na vida real. Tudo isso lá de graça no aplicativo. Ah, Josão, como é que eu faço pra baixar? Tu pode escanear esse QR Code que tá aparecendo aqui, ou se por acaso você preferir, se por acaso você acha mais fácil, o link tá aqui na descrição. Você estando com seu celular, é só clicar, vai estar também no comentário fixado, demorou? Baixa aí o OneFootball, que é realmente muito bom. Mas voltando aqui, o jogo já começa dessa forma. Repara que o João Félix tá praticamente cara a cara com o goleiro, porém o Éder Militão está fechando ele. E por que esse jogo já começou muito louco? E por que essa jogada aqui é muito louca? Porque caso você já tenha esquecido, o lance pra chegar nisso aqui, antes teve o João Félix correndo sozinho, era ele o goleiro. Tem aqui o lance, ó, é o Kanté que dá o passe pra ele, ele sai totalmente sozinho com a bola na frente. Nesse momento aqui parecia que ele ia ter, tipo, total liberdade, só que olha como que se recompõe no lance o Militão e acaba atrapalhando ele. Vou parar a imagem aqui. Que recuperação do Militão. Do lado do português, do lado do João Félix, parece que faltou perna, parece que faltou dominar bem a bola para conseguir, tipo, encaixar a jogada ali. Do lado do Militão, recuperação enorme. E isso aqui é muito louco. Esse começo de jogo bagunçado do Real Madrid cedendo um grande ataque é muito louco, porque assim, o Real Madrid é treinado por simplesmente Carlo Ancelotti. E o que acontece? Aqui eu queria parar um pouco para conversar com vocês, para você que não sabe, da situação de cada um dos times. O Real Madrid vive um momento maravilhoso. Em La Liga, no Campeonato Espanhol, ele não é líder. Quem é líder é o Barcelona, com grande folga. Inclusive, é praticamente certeza que o Barcelona vai ganhar. Mas em Copas, o Real Madrid tá na final da Copa do Rei, se eu não me engano. Se eu não me engano, é contra o Osasuna, ou seja, ele é amplamente favorito. E por que ele vai jogar contra o Osasuna? Porque ele acabou de eliminar o Barcelona em casa, metendo 4-0 no Barcelona. O Real Madrid vive um momento que, como eu falei, apesar de ter perdido o último jogo, que foi um jogo que ele entrou meio misto, com um pouco de jogadores reservas, apesar de ter perdido, no geral, ele está voando. Na Champions, joga muito bem, é um dos favoritos, como sempre é, até porque ele é o Real Madrid, que tem simplesmente 14 títulos. Nas Copas Nacionais, ele mete 4-0 no seu maior rival. Esse é o cenário desse time, desse cara aqui. Enquanto o Chelsea, que começou o jogo de hoje pressionando, tá uma bagunça. O Chelsea, pra quem não sabe, relativamente recentemente, foi trocado de dono, foi vendido, comprado por outro cara, comprado por alguém que ainda tem mais dinheiro do que o antigo, que gastou muita grana, então assim, que investiu, mas que não rende. Se eu não me engano, o Chelsea tá em 11º lugar na Premier League, ou seja, se não se classificar ganhando essa Champions League agora, nem vai pra próxima. É bizarro, tá ligado? Então assim, dito isso, você entende que o Real Madrid está numa fase organizada, jogando muito bem, e o Chelsea tá tudo muvucado. Mas quem começou pressionando foi o time inglês, foi o time do Chelsea. Isso durou muito? Não durou muito, porque rapidinho o Real Madrid se reencontrou em campo, com Benzema fazendo gol, com participação do brasileiro, qual que é o nome dele, você já sabe, Rodrigo? Não, com o brasileiro Vinícius Júnior. Aqui o Carvajal, lateral, dando passe, a bola vai, o Vini tenta finalizar, o goleiro tira, e aí o Benzema aparece lá pra fazer o gol. A gente tem que comentar algumas coisas aqui.
essa dupla aqui, eu vou levantar a pergunta pra vocês. Você acha que hoje dá pra dizer que essa é a melhor dupla do mundo? É questionável. No mínimo, dá pra considerar. Porque se a gente for pensar em duplas, o que mais que a gente tem no futebol mundial? Tem, sei lá, Haaland e De Bruyne, que funciona muito bem. Os outros times até tem lá um Kvaratskhelia com o Osimhen, mas hoje nem ganhou do Milan. Enfim, eu acho que dá pra gente pensar nesses dois como a melhor dupla do mundo. Dá pra pensar nesses dois disputando no final uma bola de ouro, talvez contra o Haaland, vai depender muito do resultado do campeão da Champions League. Fato é que o Benzema faz mais gol em Champions, se eu não me engano ele já é o quarto maior artilheiro da história da Champions, acima dele tá só Lewandowski, Cristiano e Messi, se eu não me engano é isso. E o Vini participando, sendo cada vez mais protagonista desse Real Madrid. Não vamos parar por aqui, porque ainda tem muito mais coisa. Por exemplo, esse lance aqui, logo na sequência, depois de tomar o gol, que o Chelsea chega muito bem, mas o goleiro Courtois faz uma defesa monstruosa. Olhando aqui nem dá muito pra entender, mas assim, foi a queima-roupa, uma baita defesa. Eu não sei se vocês vão lembrar, pra quem viu meu vídeo aqui de ontem sobre o City, que eu falei, pô, por um lado o City com o goleiro Ederson catando tudo, e depois logo na sequência o City fazendo gol. O Real Madrid, mesma coisa. Time, quando quer ter bons resultados, tem que ter além de um bom ataque, que é o caso do Real Madrid, que tem um Vini Júnior jogando muito, que tem um Benzema jogando talvez ainda mais, mas também no gol tem um goleiro impressionante que, pra mim, é o melhor goleiro do mundo. Na premiação FIFA The Best, eles premiaram o Emiliano Martinez, goleiro da Argentina, como o melhor goleiro do mundo só por causa da Copa. Ignoraram tudo que o Courtois fez no Real Madrid. Acho besteira, apesar de ter feito uma excelente Copa. No geral, pra mim, esse cara aqui vem sendo há um bom tempo o melhor goleiro do mundo. Vamos dar sequência, porque assim, logo depois a gente tem um Vinícius Júnior que vive uma fase que, olha só, o Fofana tentando marcar ele, o Vini só passa, dá uma cavadinha e o Thiago Silva, com 96 anos na costa, consegue tirar. O jogo vai pro intervalo nesse estado, um Real Madrid pressionando, o Chelsea conseguiu fazer ali uma pressãozinha no começo e tal, conseguiu chutar a gol depois de sofrer o seu gol, mas não conseguiu marcar, o Real Madrid 1-0. Até esse momento, como eu falei, dado a situação dos dois times, um time muito organizado e outro totalmente perdido, perder de 1-0 fora de casa nem era um resultado muito ruim pro Chelsea, não. Eu acho que assim, pra quem tá perdendo pra todo mundo no campeonato inglês, você chegar em casa precisando, sei lá, só de fazer 1-0 seria, né, o caso, pra levar pra uns pênaltis, era um resultado bom pro Chelsea até então. Você vê como que o time tá bagunçado, a derrota mínima era um bom resultado. Mas, o que acontece? A gente volta pro segundo tempo com o Modric chutando por cima do gol, passando muito perto. É importante dizer que esse lance aqui, quem começou, quem construiu ele, é o Vinícius Júnior, que tava aqui, veio pro Benzema e acaba no Modric. O Vini participa demais, mesmo quando ele não é o cara que dá a assistência direta, ele tá sempre ali presente. Depois, pessoal, aí desanda tudo. A gente tem a expulsão do Chilwell, lateral, o Chelsea que tava meio que gostando de tomar só 1-0, complica tudo, o time que tá muito perdido fica mais perdido ainda em campo. Vamos ver aqui o lance, porque tem brasileiro envolvido. O excelente jogador uruguaio Valverde cruza, o Rodrigo vai sair cara a cara com o goleiro, o Chilwell acaba escolhendo ser expulso ao invés de deixar o Rodrigo terminar aquela jogada. A expulsão aqui, a partir desse momento, Real Madrid com 1 a mais. Logo após a expulsão, logo após assim, uns minutinhos ali depois, o Rodrigo dá espaço ao Asensio e, falando em Asensio, ele já entra e faz gol. Que impressionante é, primeiro, o Asensio chutando de fora da área. É importante falar isso porque desde que eu comecei a acompanhar o jogo do Real Madrid, parece que se ele chutar de fora da área é quase que certeza que é gol. E segundo, o Carlo Ancelotti. Queria muito ver o Carlo Ancelotti treinando a seleção brasileira. Os assuntos entre CBF e Carlo Ancelotti parece que murcharam um pouco, mas como acerta esse treinador? O cara acabou de pôr o cara acabou de pôr o Asensio em campo, o Asensio já entra fazendo gol. Vamos ver aqui porque o passe é do Vinícius Júnior e aqui na entrada da área chutou. Tá lá, golaço dele, faz 2-0, sai pra comemoração. Nesse momento, 2-0 Real Madrid. Ainda assim, terminou o jogo 2-0. Foi um resultado bom pro Real Madrid? É um resultado bom, né? Você ganhar de 2-0, você poder, no jogo de volta, perder de 1 que tá tudo certo, é um resultado bom. Mas não chega a ser ótimo. Se você for pensar, o Chelsea todo bagunçado, vou até aqui, vamos parar falando do Chelsea em específico. O Chelsea todo bagunçado conseguiu perder de menos que o Bayern de Munique ontem pro City. O Bayern não teve jogador expulso, que o Chelsea teve, e mesmo assim perdeu de menos. Eu acredito que o Chelsea vai virar dentro de casa?
Não acredito. Mas também não é impossível. Assim, é uma competição pra... Quem aí você que tá me vendo aqui agora, quem você acha que tá mais morto nessa Champions League? O Bayern, que precisa de ganhar de 4-0, ou o Chelsea que 3-0? Assim, se for olhar por lógica, por número, o Bayern precisa fazer mais. Mas eu confio muito mais no Bayern de Munique do que no Chelsea. Enfim, comenta aí quem que vocês acham que tá pior. Era de se esperar a derrota de hoje. O Real Madrid era amplamente favorito sobre o Chelsea. Eu acho que assim, se esperava até mais do Real Madrid, mais do que o 2-0, tendo em vista a bagunça que tá esse time inglês. Agora, pro lado dos merengues, mais uma atuação de gala do Vinícius Júnior. Benzema também muito bem, mas eu acho que o Vini, apesar de não ter feito gol, jogou até melhor, apareceu até mais do que o Benzema. Mais uma vez aí, se colocando entre os possíveis nomes de bola de ouro no final do ano. E eu volto de novo aquela pergunta pra vocês. Dá pra dizer que hoje, Benzema e Vinícius Júnior juntos são a melhor dupla do futebol ou não? Ou você acha que é outra? Comenta aqui, é nóis, muito obrigado por assistir.